Boa noite! Já estou aqui. Hoje é mais um dia onde nós vamos começar uma live. Letícia Pires convida. E hoje eu convido uma pessoa muito especial. Vou me preparar aqui com fone de ouvido, que eu também quero escutar tudinho o que essa pessoa falar. É uma advogada, doutora Cibele Melo. Ela atua na região da Baixada Fluminense, Magé, mas tem escritórios em outros lugares. Ela vai fazer a sua apresentação. O negócio é o seguinte: você sabia das leis do Covid-19? Você sabe que existem leis? A doença é terrível, né? Essa doença Covid-19 é terrível. Mas, apesar de tudo, trouxe algum benefício para a população através das leis. A própria Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trazendo isso para nosso mundo atual, independente da denominação, do credo religioso, de qualquer pessoa, a verdade. Eu não conheço, mas a advogada conhece, o advogado conhece. Então, nós precisamos, em alguns casos, recorrer à justiça. E tem um intermediário, né? Quem é? O advogado. E a doutora Cibele está muito informada nessa área, atua nessa área. Eu já tive algumas causas com ela e ganhei, graças a Deus. Então, parabéns, doutora, obrigada. E ela aceitou o convite para estar comigo aqui agora. Eu gostaria que você compartilhasse, tá? Compartilhasse essa live, chame seus amigos, as perguntas serão respondidas, estamos aqui ao vivo. Então, é melhor você participar no ao vivo do que assistir gravado, você vai poder interagir conosco. Eu vou convidar a doutora Cibele, que já está conosco aqui. O óculos dá um pouquinho de reflexo, você não repara não, mas é como eu posso enxergar melhor os comandos aqui da live. Deixa eu ajeitar minha câmera. Assim, pra cá, né? Então, vamos lá. Eu não tenho equipe de produção aqui não, sou eu mesma produtora, aí acontecem essas coisas. Boa noite, doutora! Seja bem-vinda! Boa Opa, tirei? Oi. Boa noite a todos. Eu gostaria de Seja agradecer bem-vinda. imensamente o convite da missionária Letícia Pires. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente conversar, dialogar sobre o que já foi proposto, sobre os projetos de lei que ainda estão por vir. E vai ser uma noite, um período da noite muito esclarecedor, se Deus quiser. Eu, como ela já apresentou, né, sou advogada, atuo hoje com 4 escritórios, um em Bariê, Duque de Caxias, e 3 escritórios em Magé, sendo um em Piabetá, um em Santo Aleixo, e um em Magé mesmo, e sou professora universitária, assim como professoras de cursinhos para cursos jurídicos voltados para a OAB. Bom, então é isso. Espero agora poder agregar um pouco de conhecimento com vocês. Com certeza, doutora. Eu lembrei agora de uma coisa, eu não sei se eu cheguei a informar a senhora. Como eu tomei conhecimento do seu escritório, e eu falei, é de Deus eu fazer lá, colocar minha causa. Eu estava com um problema sério, né, através da Nextel. Ainda tem essa linha Nextel, né? E no carnaval do ano passado, do ano retrasado, eu trabalhava com imóveis, tinha um escritório imobiliário no Rio, mas estava vindo aqui para Magé, me firmando aqui. E eu achei estranho, né? Poxa, ninguém me ligou, ninguém tá me ligando. E quando eu pensei, eu falei, o que houve? Ninguém tá telefonando. Aí que eu percebi que a Nextel tinha cortado a minha linha. Eu nunca paguei com atraso. O vencimento é dia 15, eu pago dia 10, dia 5. Né? Eu pude provar isso. E eu falei, meu Deus, não conheço nenhum advogado aqui em Piabetá. Não adianta eu ir para o Rio, porque o fórum, aqui eu moro ao lado do fórum, praticamente, então eu prefiro estar aqui. E fui na rua, assim, pesquisando advogados, eu vi o seu escritório, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Entrei. Quando a secretária se apresentou, prazer, meu nome é Letícia, eu falei, é aqui mesmo, me achará. Então foi esse fato marcante. Eu não sei se ela comentou com a senhora, mas ou se eu comentei, não me lembro, mas eu falei, aqui mesmo, aqui que é o meu lugar. E graças a Deus. Então, a doutora que eu recomendo, não é a primeira vez que a gente palestra, só que a primeira vez foi ao vivo, né, no auditório aqui diante de 30 pessoas aproximadamente. Então, doutora, já tem gente aqui entrando, ó. Eu vou colocando os
os boas noites aí, a senhora vai vendo. Isabela, boa noite. Ah, bacana. Isabela é minha cliente também. Aqui Então, peça aí os seus clientes para compartilharem, né? Isso aí. Legal. A senhora tá bem na fita, hein? 2 clientes já elogiando logo na primeira live, assim, ó. Ah, bacana. Muito bom. Então, vou aproveitar essa deixa que você falou da sua ação de telefone, né? E a gente vai começar, então, já a conversar um pouco sobre os benefícios, né? Na verdade, as leis do Covid-19, elas surgiram rapidamente, né? Algumas, outras ainda estão nascendo, surgindo. A gente tem muitos projetos de lei e, inclusive, assim, gostaria de deixar claro nesse momento que, no fundo, o que eu estou falando hoje pode não servir para a semana que vem, tá? Por quê? Porque as leis elas estão sendo alteradas Mudando rapidamente, né? numa proporção assim que a gente não tem muito controle. Mas a gente pode falar do que hoje está em vigor, né? Então, são esclarecimentos importantes. Vou falar um pouco agora Está dando um pouquinho de interferência, não sei se você está ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente aqui pelo celular. Então Eu tá. estou. Inclusive, deixa eu só dar uma boa noite, pessoal, rapidinho. O Erlen, meu genro! A família tá ouvindo. Bruno, deixa eu ver aqui, ó. Fernanda, boa noite, Fernanda. Compartilha, faça pergunta. Bruno Pinto também, aí, ó. Bruno, boa noite. A senhora está visualizando os comentários? Está dando para visualizar? Então tá bom. Isso aí. E mais uma aqui, o restante vai esperar um pouquinho, mas continua deixando esses comentários aí. Vamos lá, doutora, fique à vontade. Vamos lá. Então, eu gostaria de começar, né, falando um pouquinho sobre a situação das escolas, né, as escolas particulares, como que os alunos vão ficar, os universitários também. A gente, na verdade, hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem uma lei, na verdade, em vigor, né? Então, muita gente, durante a semana, veio me perguntando, né, sobre um projeto de lei que foi aprovado, inclusive, esta semana. Na quinta-feira, né, os deputados do Rio de Janeiro, eles aprovaram um projeto de lei voltado para as escolas. Então, escolas, faculdades, creches, e isso gerou um burburinho muito grande, porque os jornais já noticiaram, né? O Rio de Janeiro aprova lei com 30% de desconto para os alunos. Eu ouvi falar sobre isso. Pois é, só que não é bem assim. Por quê? Apesar dos deputados terem aprovado essa lei ela ainda precisa passar, né, pela caneta do nosso governador. Ele tem 15 dias para vetar ou aprovar. Então, o que eu tenho para falar hoje, né, a respeito das mensalidades, o que a gente tem visto é sempre o diálogo entre o colégio e os alunos, entre os pais e os alunos. Então, na faculdade, entre os alunos, né, que já são maiores, e a universidade. Por quê? Porque ainda não temos hoje uma lei literalmente em vigência. Nós temos projetos que, na verdade, também não prevêem 30% em cima da mensalidade. Isso foi uma forma genérica do jornal noticiar, mas no fundo, o que se percebe é que colocaram, pelo menos no projeto, um valor mínimo de R$300, com possibilidade de desconto, na verdade, determinação de desconto, naquilo que ultrapassa os R$300. Então, vamos supor, uma mensalidade de R$500, eu vou ter 30% em cima de quê? Na verdade, de R$200. Então, ali é que vai entrar, porque até 300 não teria desconto. E aquelas que são menores que R$300, como é que ficam? Vão ter desconto? Não vão ter? E aí eles preveem algumas peculiaridades para microempresas, empresas, né, pequenininhas. Mas, na verdade, não tem nada tão definido. Inclusive, hoje, a gente não pode chegar no colégio e exigir. Mas doutora, o que a gente está...
Não, conclui, que eu quero fazer uma pergunta. O que a gente já pode verificar é que uma possibilidade de desconto, isso existe, né? A gente já tem que dialogar qual é o benefício desse projeto de lei. É uma luz no fim do túnel mostrando para a gente que existe a possibilidade do desconto, sim. Agora, qual o parâmetro? A gente não sabe se o Itzel vai realmente, né, chancelar essa lei, se ele vai aprovar ou se ele vai vetar, enfim, mas já existe uma luz no fim do túnel para um diálogo, né? Sim, o que eu quero perguntar, eu cheguei a comentar isso com a senhora assim que começou a pandemia, né, em relação às creches, escolas do ensino fundamental, e a senhora falou, não existe lei, até naquela época não existia, né? O que valia era um acordo com a direção, com os pais, mas Sim. se, no caso, uma suposição que um pai não esteja sustentando não possa sustentar essa mensalidade, até porque é imprevisível, quando vai terminar? Será Sim. que se a criança for retirada do colégio, ela pode ser impedida de voltar depois pela direção ou terá Não. porque fica difícil, uma situação difícil para a escola, mas para os alunos, para os pais também, né? Sim. Na verdade, o COVID, ele é considerado um caso fortuito ou força maior na vida de É algo que não é praticamente previsto, né? Nesse que caso, não é previsto. Então, contratos de aluguéis também, tudo isso vale, né? isso. Então, na escola, na verdade, até antes do Covid, você já não poderia tirar a criança do ano letivo porque ela está devendo. Existe uma lei de bases, diretrizes e bases da educação, que assegura a permanência da criança, inclusive devendo, dentro da escola, tá? Até que ela termine o ano letivo. E sem constrangimento, que é o pior, né? Sem Quer constrangimento. dizer, pior para a escola, né? Na verdade. Agora, com mais força, né, os alunos passam a poder pleitear o desconto, enfim, maior ou menor, de acordo com a condição financeira de cada um. Agora, uma observação: para os universitários, saiu uma decisão muito novinha, recente, agora, tá? Da Faculdade Souza Marques, em que alunos do curso de medicina distribuíram ação aqui no estado do Rio de Janeiro e conseguiram, tá, uma liminar com 50% de desconto. Então, né, a galera que cursa faculdade hoje, que não está conseguindo pagar, nós já temos esse precedente no Rio de Janeiro. É claro que eu não posso falar que ele vai se manter, né? É uma decisão ainda de primeira instância, ou seja, do juiz, que cabe recurso, e a gente não sabe se vai continuar com 50% de desconto. Mas é uma decisão muito favorável para o consumidor. Então, a gente tem que analisar caso a caso, mas a gente já está vendo, já está percebendo que o judiciário ele está bastante sensível às pessoas que não estão conseguindo arcar com custos de creche, de colégio, de faculdade, e vai ser analisado principalmente o que a faculdade fez, do que ela investiu, o que o colégio investiu, e como que esse pai também hoje se encontra, né? O bom senso. Ele perdeu o emprego ou ele é funcionário público e continua trabalhando e ganhando a mesma coisa? Isso também tem que ser levado em consideração, porque a educação ela é fundamental, né, para o município, para o estado, para o Brasil. E a gente não quer que ela quebre de jeito nenhum. Com Então, certeza. né, tem todo um. Doutora, já que até agora ninguém fez a outra pergunta, não sei, sobre a educação, quais Sim. são os assuntos que mais estão deixando a população preocupada nesse período? Na verdade, com a oportunidade que às vezes algumas empresas, mesmo tendo leis, né, elas se aproveitam, né, aquele negócio, manda a conta cara, se não reclamar, pagou, né, lucro para a empresa. O que tem acontecido nesse período aí, depois do que a senhora sentiu diferença em relação ao Covid-19? A procura das pessoas, no caso, dos clientes. Então, a procura dos clientes tem sido muito voltada tanto para relações de energia elétrica, porque é um bem de primeira, é um serviço, na verdade, de primeira necessidade, né? E as pessoas estão muito preocupadas porque elas passaram a ficar muito em casa.
e a conta de luz da residência das pessoas, ela aumentou drasticamente. Então, as pessoas ligam às vezes, né, e me questionam, mas a minha conta aumentou muito. Aí eu começo a perguntar, mas você está ficando em casa? Estou. E quem está na sua casa? Está todo mundo em casa. Aí eu tá abrindo mais a geladeira? Olha o problema, né? Tá abrindo mais a geladeira em casa, né? Abrindo. Que abrir a geladeira também consome, né? A oportunidade de tudo. Consome. Então, esse é um problema, mas que, na verdade, a lei também veio para facilitar, né? Na verdade, a gente tem uma previsão de que, enquanto permanecer esse momento de pandemia, nós temos a possibilidade de não pagar, tá? Só que é importante falar que o que o governo fez com essa lei é uma suspensão. Então, você não paga, porém, o seu nome, por enquanto, né? Pode ser negativado, tá? A cobrança acontece normalmente e depois, né? Como é que vai ser isso? Você vai ter que pagar. Só que o governo fala na lei que vai existir uma possibilidade de parcelamento. Agora, como será esse parcelamento? Nós ainda não temos isso definido. Então, fato é que, se você hoje está sem um emprego e não tem condições, acaba te ajudando, né? A gente não pode negar que o fato de não pagar neste momento, aí tem gente que me liga e fala, mas você falou que não precisava pagar nesse momento. Não, o segredo quem puder pagar, continue pagando, não vai esperar, não vou pagar não para ver se eu tenho desconto, né? O ideal é quem pode pagar, continue pagando. Pague. Quem não pode, não tem jeito mesmo, é diferente. É isso aí. Então, aí eu aconselho, eu falo, não, eu falei que não precisa pagar, porque não vai ter corte, mas depois vem a conta, né? E vem com correção monetária, vem tudo direitinho ali. Então, uma hora vai ter que pagar, né? Isso não é só para luz, é para gás, luz e água, né? Então, são 3 serviços essenciais que não podem sofrer o corte de forma alguma, tá? Neste momento, você estando em dia ou não estando em dia. Inclusive com dívidas anteriores à pandemia, tá? Tem gente que já estava com a continha atrasada. Antes, né? Antes. E aí chegou a pandemia, não conseguiu pagar. Ok, vai ter o benefício também. Tá bom? Então, é um benefício, é uma forma da gente conseguir organizar um pouco até que venha um emprego, né? Ou até que você consiga abrir o seu estabelecimento e passar a trabalhar, vender e conseguir pagar, honrar com pagamento. Esse é um ponto. Agora, muita gente também pergunta sobre o plano de saúde, né? Eu contratei, um plano de saúde, né? E agora eu não estou conseguindo pagar. E aí, né? Como é que eu fico nesse meio de pandemia e tudo mais? A notícia não é tão boa. A lei, na verdade, que beneficiou os consumidores dos planos de saúde, o que ela previu de bom aí nesse meio? Ela previu que a doença Covid-19, na verdade, ela deve ser tratada e não exige carência. Isso é muito bacana, porque você fez o seu plano, imediatamente você já vai estar coberto pelo plano, né, para tratar da doença. Porém, você tem que atentar se seu plano é ambulatorial ou se ele inclui a internação, porque, claro, o plano ele vai servir até onde, né, você contratou. Se você contratou só o ambulatorial, você não vai ser internado através do plano, tá? Mas nesse ponto é bacana. Porém, as pessoas que ficarem mais de 60 dias em atraso podem sofrer o corte do plano, tá? Não vai ficar com o plano garantido, porque a gente está no momento do Covid e a pessoa não consegue pagar. Pelo menos é o que a Agência Nacional... Nem se a pessoa enviar uma notificação, sei lá, um comunicado, alguma coisa, nem isso... Não adianta. Então, a lei não autorizou isso, né? A agência regulatória, ela ia, na verdade, ela ia tratar desse assunto, só que não foi aprovado a possibilidade de atraso. Porém, uma justificação, no caso, né, que eu estava falando. Até 60 dias não pode cortar.
mas depois que isso, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela permite o corte após 60 dias de atraso. Só que, aí eu vou falar como advogada do consumidor hipossuficiente. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de caso fortuito, de força maior. E eu acredito que alguns juízes sensíveis a essa situação podem entender, sim, que existiu uma justificativa plausível para que aquela pessoa não conseguisse pagar o plano. Vamos supor que você seja cliente há 10 anos daquele plano de saúde e neste sempre pagou direitinho. E neste momento você não consegue arcar porque você está com seu estabelecimento fechado. Você não consegue vender absolutamente nada, sequer sustentar seus funcionários. Eu acredito que, mesmo não tendo uma lei benéfica, chancelada, nós, advogados, certamente temos fundamentos na lei que já existe para conseguir, ou pelo menos tentar, e os juízes sensíveis manterem essa pessoa no plano. Tá? Mas, né, não temos nada muito definido nesse sentido ainda. Só a exigência de carência que não tem. Isso está definido. Doutora, no final da nossa conversa, depois nos comentários, o último comentário, a senhora vai deixar o seu contato, tá? Quero deixar, enquanto a senhora pensa aí no próximo assunto, né? Eu nem reparei, ó, estamos em 23 minutos, vamos chegar pelo menos a 40, tá? E depois semana que vem já está convidada para a próxima, vamos agendar o dia. Joia. Ó, boa noite para Valdirene Silva. Valdirene, tá aí ligadinha. Cadê a pergunta, Valdirene? Zilma Araújo também. Ó, José, Lilian, é o casal, né? Legal. E tem uma pessoa aqui especial. Olha esse comentário. Muito Mamãe bom. babando na filha. Quem é? É a minha. Informações importantes. Isso aí. A senhora criou bem sua filha, dona Regina. Parabéns. Eu também tenho orgulho dos meus filhos. Graças a Deus, tenho orgulho dos meus filhos. E tem mais aqui, ó. Tem gente aplaudindo aqui, ó. Pergunta, o Erlen está aplaudindo, está gostando, já teve algumas perguntas, com certeza já foram ao encontro deles, né, que estão aqui gostando. Então, façam, amigos da doutora Cibele, façam suas perguntas, compartilhem, meus amigos também, e você que não nos conhece, mas entrou nessa live aqui, não é à toa, né, doutora? Estamos ao vivo, em breve será uma gravação, no momento é ao vivo. Então, doutora, continue aí, se quiser pular de assunto, manter isso aí, vou te deixar à vontade. Não, vou mudar, porque tem muito assunto legal, muita dica boa, então a gente tem que, né, ver se atende aí a todos. Em relação aos contratos residenciais, né, e os aluguéis. Isso, muito me toca. Corretagem. Pois é, muita gente perguntando, isso também é uma procura muito grande, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu não consigo pagar o meu aluguel, inclusive os não residenciais, os comerciais também, né? Como é que tem sido isso? Como é que o judiciário está tratando disso? Nós, na verdade, temos já uma legislação proibindo o despejo até outubro de 2020. Por enquanto, não sabemos como a lei vai, né, enfim, permanecer ou se ela, na verdade, vai oscilar. Mas, por enquanto, até outubro de 2020, não pode haver despejo. Porém, a cobrança, ela pode existir, tá? E a cobrança, inclusive, com a negativação do nome daquele locatário. É possível, não ficou proibido. Isso não impede, né? Não impede. Pode até haver uma compreensão, mas não impede de por outro lado, o nome tá ali. De distribuir ação, né? Importante, hein, galera? O judiciário está fechado, mas está trabalhando. Online, né, doutora? Igual nós estamos fazendo aqui. Não pense que eu estou sem trabalhar, que meus escritórios estão fechados, mas, na verdade, eu estou trabalhando mais que nunca, distribuindo muitas ações com a graça de Deus. E o fórum, na verdade, ele está funcionando só que home office, né? Então, a gente consegue distribuir ação. Então, inclusive, se um cliente hoje me procura e fala, você distribui uma ação para despejar alguém? Você distribui? Eu distribuo. Eu só não vou falar para ele que eu vou conseguir o despejo hoje. Mas a cobrança em si, a ação de cobrança de aluguéis, ok. E o despejo só
né, depois de outubro. Então, assim, mas vamos pensar num lado também de não precisar ir para o Poder Judiciário, né, porque essa é a ideia, né, inicial. A gente sempre tenta o consenso, sempre tenta um acordo. Então, assim, o que, que a gente tem visto na justiça, né? As decisões judiciais, elas ainda são muito novas, porém, a gente já tem decisões, inclusive, autorizando a total ausência de pagamento, tá? Principal, a decisão que a gente tem, o Lind Case, que a gente chama, né, hoje foi com relação às lojas de shopping. Então, já tem lojas de shopping que estão conseguindo não pagar absolutamente nada de aluguel, e apenas... Porque senão iam à falência, né, doutora? Exatamente. Sem Elas funcionamento, estão pagando, né, o condomínio, né? O condomínio, sim, para manter, né, a limpeza, a segurança, isso aí. Então, elas ainda estão tendo um valor, um custo. Porém, os aluguéis já têm, na verdade, decisão judicial isentando totalmente. Em relação a pessoas físicas, a gente tem duas linhas, basicamente, tá, de decisões, porque lei falando que não é para pagar ou que é para pagar um percentual ainda não tem. Mas o judiciário já foi acionado e começa a se posicionar. A gente vê, basicamente, uma maioria de juízes concedendo 50% de desconto, em média, tá? Principalmente para imóveis comerciais. Para imóveis, né, de locador e locatário, pessoas físicas, o que a gente tem visto é também uma redução, né, no valor do aluguel, desde que se comprove a impossibilidade daquele que tem que pagar. Porque não é para qualquer pessoa. A gente vai ter que analisar caso a caso. Tem que ser objeto de prova. Você perdeu o seu emprego? Você diminuiu o seu ganho? Então, o que, que aconteceu? E aí existe lei antiga, que, na verdade, vai se pautar no caso fortuito ou força maior, que vai autorizar, sim, essa redução, né? E aí, caso a caso também. Mas o judiciário já está dando sentença nesse sentido, de redução ou de redução atual com parcelamento do débito no futuro. Também já vi isso aqui, tá? Então, no Rio de Janeiro, a gente está vendo decisões... A senhora está falando, na verdade, que a senhora tem um escritório na Baixada, não é isso? Sim. Mas a lei é estadual, no caso, né? Sim. Na verdade, não tem lei. Ainda não tem lei. Não tem lei falando sobre essa questão de redução de aluguéis. Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Tudo que eu estou falando decorre da jurisprudência. Entendi. Como não tem lei, quem decide são os juízes, né? Eles vão trabalhar com as leis antigas. E as leis antigas, elas dão respaldo para eles decidirem, tá? Só que não especificamente. Então, acaba que a gente se pauta na decisão deles, né? E a gente tem visto já os juízes se posicionando, concedendo desconto, sim, quando tem prova de redução drástica por conta do Covid, tanto para a pessoa física quanto para os comerciantes, a depender do caso concreto, tá? Então, acho que em relação... e uma observação interessante com relação ao sistema habitacional, né? Tem muita gente que tem casa através do sistema financeiro de habitação. Eu ia perguntar sobre isso. Pois é. E o que a gente tem visto aí é que existe lei também, aí tem lei, tá? Não é projeto, na verdade existe lei que determina, né, a possibilidade de suspensão para quem deseja por até 60 dias. A Caixa Econômica Federal, ela está fazendo a suspensão por 90 dias. Então, está muito tranquilo. Eu, inclusive, fiz uso dessa suspensão para a minha pessoa, tá? Eu tenho 2 financiamentos, um no Bradesco e outro na Caixa Econômica Federal, de 2 imóveis. E o que aconteceu foi que foi muito fácil. Eu fiz tudo online, inclusive o aplicativo da Caixa Econômica Federal está muito bacana, não precisa pegar fila, nada disso.
você só vai clicando no celular e resolve, eles suspendem, tá? Agora, como é que funciona essa suspensão? Essa suspensão, ela já não gera essa cobrança, como a gente falou da conta de luz lá no início da nossa conversa. O banco já está organizado para cobrar essas faturas que estão suspensas pós-pandemia e diluídas, tá? Então, fica mais fácil da gente conseguir honrar com o pagamento e até ter uma reserva agora, né? Fazendo com que a economia também se movimente, a gente possa fazer as nossas aquisições, enfim. Então, por enquanto, tá dessa forma, tá? Então, tá bem legal. E uma observação: quem tem sistema financeiro de habitação, nós tivemos no ano passado uma redução na taxa que financia esse sistema muito interessante. Então, assim, né, os profissionais da área conseguem fazer uma redução de valores em todos os sistemas financeiros de habitação, praticamente. É claro que tem que ser analisado, mas, como regra, os valores, quem pagava, por exemplo, R$ 3.000, hoje consegue pagar em torno de 2.100, 2.200, porque, na verdade, existiu essa redução de taxa de juros. Só que, para isso, você precisa, na verdade, pleitear perante o sistema, tá? Não cai do céu. Tem que agir, precisa agir, tá? Doutora, tem algumas pessoas acessando aí, eu estou olhando pelo celular, então tem o comentário aqui do Cleiton. Cleiton, grande abraço, colega de trabalho. Meu sócio. Regina continua agradecendo, essa noite ela vai até sonhar, minha filha linda. Tem um comentário aqui, ó, bem grande, uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Felipe Rodrigues, a pergunta dele, informações. Ele tá, na verdade, ele está até dando uma satisfação, agradecendo, né? Bem detalhadas, está acompanhando os assuntos. Sem dúvida, que bom, top a live. Bacana. Obrigada, Felipe. Obrigada, muito obrigada mesmo. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Deixa eu ver. Isabela, vamos entrar no comentário da Isabela. Aí, doutora, pergunta, ó. Sim. Está visualizando essa pergunta aí? Estou. Sobre parcela de automóveis, tem alguma medida, né? Tem sim, tá? A gente já tem visto alguns bancos fazendo tanto em relação à parcela de automóveis quanto de empréstimos, tá? Eles estão suspendendo. Na verdade, o Conselho Monetário Nacional, ele fez como se fosse uma reunião, né, e conseguiu com que 5 bancos, que são os maiores bancos que a gente conhece, eu até anotei aqui para não esquecer de falar quais bancos, tá? Mas quais que entraram? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Bradesco. Esses bancos, eles estão fazendo prorrogações, tanto de empréstimos, 60 dias também de suspensão, quanto de veículo automotor. Então, assim, tem algumas financeiras que também adotaram essa possibilidade. Eu só não posso garantir que todas vão fazer, porque as que se comprometeram, né, com relação a compras de veículo e empréstimos, foram esses bancos que eu citei, tá bem? Então, espero ter respondido. Eu não sei se o financiamento foi por um deles, mas se foi, pode pleitear perante eles, que eles vão te dar essa possibilidade, sim. Tá bem? Que bom. Pati Luz. Eu já tinha respondido ela aqui para que entrasse pela página. Eu estou transmitindo pela página, live com Letícia Pires. Doutora, está transmitindo pelo seu Face também, né? Sim. E espero que ela tenha uma pessoa, está dizendo que não está conseguindo marcar a pessoa. Eu vou perguntar aos universitários. Doutora, responde essa aí. Eu não sei. Faz o seguinte, copia o link e manda pelo zap da pessoa, que ela vai nos encontrar. Deixa eu ver aqui mais. Jéssica. Ô, Jéssica, obrigada por coração. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que eu pulei um comentário aqui, ó. Vamos lá. Tá gostando da live, doutora?
Muito Tá legal. gostando? Eu Muito também, estou bacana. adorando. Deixa eu ver mais aqui, ó. Ah, tem mais um comentário aqui. Comentário, deixa eu ver. É bom mesmo, conhecer nossos direitos é sempre bom. Deixa eu ver o que mais que eu pulei aqui. Doutora, então, já quero que a senhora preste atenção aí na sua agenda. Depois, pelo Zap, me sinalize aí uma data para a semana que vem, ó. Zilma Araújo está também gostando das Minha informações. cliente, minha professora. Ah, vou Foi fazer minha uma live com ela professora. também. Também, a senhora autoriza? Vou fazer uma live com ela também. Não é? Com certeza. Tem mais um Então, comentário aqui. Tem mais uma. Agora uma pergunta, doutor. Peraí, deixa eu voltar para a pergunta. Vamos lá. Vou deixar para a senhora aí. Lê isso aí, por favor. sim, sobre empréstimo, foi o que a gente acabou de falar agora, né? Na verdade, aqueles 5 bancos que eu citei, eles estão fazendo pelo aplicativo. Eu confesso que não testei os aplicativos com relação a empréstimo, pessoalmente. Mas, na verdade, quem tem contato com o gerente pelo WhatsApp, eu tenho certeza que vai conseguir, tá? E tentar também baixar o aplicativo desses bancos para ver se existe essa possibilidade. Mas com relação aos empréstimos, 60 dias, que a lei, na verdade, é uma lei, acaba sendo, é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, para esses 5 bancos que aderiram. Agora, nada impede que outros bancos queiram fazer Também o fato. possam fazer a Isso mesma. aí, podem fazer também, tá? Isabela agradece. Ó. Tem mais outra pergunta, doutora. Deixa eu Sim. ver. Saque imediato do FGTS. É verídico isso? Então, imediato, eu confesso que só com base no que o nosso presidente tem determinado, porque ele tem autorizado algumas parcelas de saque, né? Nós conseguimos isso ano passado e esse ano também já tem uma medida provisória adotada por ele, liberando, mas não a totalidade do FGTS. Porém, existe sim a possibilidade de se fazer uma ação judicial, tá? Para se conseguir receber o valor integral do FGTS que está lá depositado. Só que a decisão judicial é algo ainda muito imprevisível. Certamente terão juízes que vão entender que essa pandemia é uma catástrofe da natureza e vão liberar, porque a lei prevê isso, a liberação do FGTS diante de uma catástrofe da natureza. Agora, vão ter juízes que vão entender que a gente não está passando por isso, e aí vão julgar improcedente essa ação. Então, existe possibilidade? Sim, existe, mas não é tão automático assim. Automático que a gente tem é pautado na medida provisória do presidente Bolsonaro, tá? Mas não é a totalidade. Ele está liberando parcelas. Ok? Então, doutora, eu vou deixar agora para a senhora terminar a nossa live, para não ficar muito comprida, porque muita gente vai assistir a reprise. E se ficar muito longa, a pessoa acaba se cansando. Respondendo para terminar, a última pergunta aí sobre auxílio emergencial. Da Previdência. E em breve eu vou, assim que a gente marcar uma nova data, semana que vem, nós vamos dar prosseguimento. Você que vai assistir a reprise, deixar os seus comentários, na próxima a doutora vem. Então, vamos terminar com essa aí, doutora, essa participação aí. Importantíssima essa pergunta da Paty, tá? Porque ela pode beneficiar muitas pessoas, muita né? gente. Isso aí. Então, o que está acontecendo? Nós temos o auxílio emergencial, né, de R$ 600 a 1.200, que as pessoas já sabem, né, mais ou menos como é que está funcionando. As regras, né? Isso, mas eu não estou falando desse auxílio emergencial. O que ela está me perguntando é o auxílio emergencial da Previdência. Então, explica, eu sou leiga nesse aí, explica nesse aí. Eu estava até pensando que era o mesmo auxílio. Não é, tá? Então, vamos lá. Isso aí é um ponto-chave, a gente tem que saber diferenciar. Esse auxílio emergencial, que todo mundo está conhecendo, que já estão recebendo e tudo mais, é um auxílio, inclusive, para os informais, né? Aqueles que nunca tiveram a carteira assinada estão recebendo, desde que, na verdade, não tenham nenhum ganho mensal. O auxílio que a Paty está me perguntando não é para os informais.
ele é para aqueles que pagam, na verdade, o INSS, que recolhem o INSS. Só que não é para todos que recolhem o INSS, é justo para aqueles que estão na fila ou que pretendem, ainda não fizeram, o pedido de auxílio-doença. Por que que a lei agora permite esse auxílio emergencial? Porque nós não estamos tendo, na verdade, a perícia presencial. Os postos do INSS estão fechados. E na justiça também não está tendo perícia presencial. Então, na verdade, eles estão tendo que beneficiar a maioria, correndo risco, né? Exatamente. De terem fraudes até, estão correndo risco, né? Sim, por isso, né, que também não é automático. Tem muita gente que me liga e fala assim, doutora, eu quero fazer o auxílio doença contigo, e aí eu já vou receber o auxílio emergencial previdenciário? Eu falo, não. Por quê? É claro que existem regras, a gente distribui o processo, e aí eu preciso ter um laudo, né, muito bem especificado, os profissionais de direito sabem, né, o que tem que ter nesse laudo, e o médico tem que concordar, com base nos exames que foram juntados e com base no laudo, né, que realmente aquela pessoa tem probabilidade de ter o auxílio-doença no futuro. E o valor desse benefício, qual seria? Não é R$600, tá? Nem 1.200. É 1.045, o valor de um salário mínimo. Salário mínimo? Isso. E ele vai perdurar por 3 meses ou se a perícia acontecer antes. Aí a gente não sabe, porque a gente não sabe quando vai voltar a ter a perícia presencial. Então, a pessoa pode receber até 3 meses, 1.045. Só que, para isso, ela tem que pleitear, né, ou na justiça, ou administrativamente, o auxílio-doença. E com os documentos que a lei exige, tá bem? Entendi. Estão chegando outras perguntas, mas, infelizmente, nós vamos, né, deixar para a próxima. Depois a senhora lê os comentários. Eu quero deixar aqui, ó, só para não passar em branco, só os comentários, mas não vai dar tempo de, né? Deixa eu ver, esse aqui já foi. Deixa eu ver aqui, ó. Mônica, boa noite, Mônica, obrigada. Boa noite. Tem outra pessoa também aí, ó, parabenizando. Que bacana, Carla. Quero mandar um beijo também para minha neta Marina, que com certeza ela já está assistindo. Minha filha, deixa eu ver aqui. O Ellen também parabeniza. Eu estou visualizando antes. Andréia. Bacana, minha amiga. O Ellen parabenizando. Deixa eu ver aqui. A Paty está perguntando como pedir. Paty, isso aí já vai ficar para uma outra live, né? Como pedir, doutora? Conclua aí para a Paty. Ela não pode dormir com essa dúvida. Qual a Esse dúvida? auxílio o auxílio previdenciário. Ela está perguntando como solicitar, como fazer esse pedido. Sim, ela pode ligar para o 135, que é o telefone, né, da esfera administrativa do INSS, para quem ainda não teve o indeferimento, para quem ainda não teve o benefício negado, tem que começar por lá. Ou pelo Meu INSS, que é um aplicativo do INSS, que pode baixar no celular. Para quem já teve, né, na verdade, o indeferimento, já teve o não do INSS, o caminho seria, então, a ação judicial, tá? Então, existem essas duas possibilidades, tanto a justiça quanto o administrativo. Só que, para a justiça, a gente só inicia o processo se a pessoa já tem o indeferimento lá no INSS, na parte administrativa, tá bem? Tá bom, doutora, dê suas considerações finais, eu quero te agradecer, tá? Seu telefone de contato, WhatsApp, endereço, o que a senhora quiser falar aí agora para quem estiver assistindo ou assistir posteriormente, como é que eu faço, né, para entrar em contato com a senhora? Não preciso esperar terminar a pandemia, né? A senhora falou que continua trabalhando online. Com certeza. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação. A primeira live a gente nunca esquece. Com certeza. Quero agradecer de coração a missionária Letícia, que me oportunizou, né, essa live. Confesso que eu estou aqui me esforçando bastante
para ser o mais clara possível. Espero ter atendido dentro das minhas limitações. Os meus escritórios estão fechados, né? O de Imbariê que ainda está, na verdade, está funcionando, o de Duque de Caxias presencialmente, porque lá está tudo, na verdade, aberto, uma vez que a juíza teria suspendido, porém, parece que o prefeito ainda não recebeu a intimação, então, por enquanto, vigora a lei do prefeito, o decreto, então lá está aberto, mas os outros não. E quem quiser tirar qualquer dúvida, que precisar falar comigo, eu estou deixando, então, meu WhatsApp, sou eu mesma que respondo, tá bem? Pessoalmente, às vezes demora um pouco, mas não deixo de responder. Então, meu contato é 98563-3878, tá bem? Muito Repita, obrigada. por gentileza. Repita o número, por gentileza. É 98563-3878. Que bênção. Então, Regina, aqui ganhei um agradecimento da Regina. Regina, obrigada, tá? As pessoas estão agradecendo, vai ser difícil agora. A senhora falou que a primeira live a gente nunca esquece, né? Não. Então, eu tenho certeza, a senhora vai assistir pelo menos 3 vezes a reprise. Eu legal. Assisto 10, doutora. Toda live que eu faço, eu assisto 10 vezes, estou aprendendo ainda, cometo algumas falhas, eu quero aqui agradecer, tá? A senhora, sua esposa que ficaram aí na técnica, tá? A cada participante, aos amigos e fãs da doutora, clientes, eu também sou cliente, a você que me encontrou, nos encontrou de repente, alguém compartilhou, muito obrigada. Agora eu vou falar o seguinte, nós vamos sair do ar, doutora. Se acontecer a falha no final, ninguém repara, tá? Depois eu edito, mas na live não tem como editar. Então, muito obrigada, até breve a todos, tá? Doutora, vamos tentar sair do ar sem... Ó, vou tentar, hein? Dá tchau aí, doutora. Tchau, aqui a câmera daqui, muito obrigada. Um beijo.